Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Daniel e nós vamos hoje realizar uma aula de questões da VUNESP. Se você não me conhece, eu sou professor de informática para concursos e esse meu canal aqui no YouTube é onde eu realizo lives e aulas gratuitas de questões comentadas, tá? Essa aula é da VUNESP especialmente para quem vai fazer o concurso da Polícia Civil de São Paulo ou outros concursos com a Fundação VUNESP. E aí galera, se você não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar o vídeo, dar aquele like, tá? Porque é aquilo, ó, você tem que me ajudar a te ajudar. O conteúdo que eu disponibilizo aqui para vocês no canal é totalmente gratuito, certo? Só que quanto mais você comenta, quanto mais você curte o meu vídeo, mais alcance ele tem, chega para mais pessoas. Então você também está me ajudando a divulgar o meu trabalho, certo? Então senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal e vamos lá, vamos pegar aqui as questões, galera. Olha só, a lista de questões dessa aula tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar. Então, se você não baixou ainda, vai lá no link, baixa as questões, tenta fazer e vamos corrigir junto comigo. Então, vamos lá, começando aqui, tá? Vou botar para a gente aqui a primeira questão. Olha só, primeira questão, questãozinha bem recente, questãozinha de 2022. Trata-se de uma planilha criada no Excel 2016 em sua configuração padrão. De antemão, né, no primeiro momento, eu quero mostrar para vocês que esse aqui, ó, Excel, planilha, é o assunto preferido da Fundação VUNESP. Então você tem que ficar muito afiado em planilhas eletrônicas. Então vamos lá. Tem-se a planilha criada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão. Ao inserir a seguinte fórmula na célula A4, o resultado será... Então, a fórmula que eu tenho aqui é maior, aí eu tenho aqui ABS, que é de absoluto, tá? E 1. Né? Vamos lá, ó. A função maior, ela tem a seguinte estrutura. Primeira informação que eu tenho aqui na função maior é o intervalo de células, tá? E depois eu tenho a posição, tá? O que é a posição, galera? Que alguns chamam também de késimo do valor do intervalo. Exemplo aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, 18º, tá? Então, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, 18º e assim vai, tá? Se eu colocasse assim, ó, por exemplo, de A1 até B2, ponto e vírgula 2, tá? Então, o que essa função retornaria para mim? Para você entender a posição aqui, ela é um valor cardinal, um valor ordinal. Bastaria você olhar para o 2 como se fosse, né, um valor ordinal, ou seja, é o segundo. O que essa função retornaria para mim, então? O segundo maior valor do intervalo. Então, aqui retornaria o segundo... Vou botar aqui, ó, segundo maior do intervalo. Então, retornaria qual é o segundo maior valor de A1 até B2. Beleza? Tá? Só que aí, então, aqui, eu poderia dizer o seguinte, ó, pela sua questão aqui, pela função que o examinador colocou pra gente, ele colocou aqui 1. Significa o quê? A1, como valor ordinal, ele é o primeiro. Não é isso? Tá? É o primeiro maior desse intervalo. Só que aqui no intervalo a gente tem a função ABS. O intervalo é de A1 até C3. Só que eu tenho que considerar essa função aqui. ABS vem de valor absoluto. Então, ó, ABS é de valor absoluto. Que nós conhecemos também como módulo do número. O que é um módulo? É um número sem sinal, né? É a característica quantitativa do número. Por exemplo, ó, o módulo de 9 é 9. O módulo de menos 9 é 9, ok? Tá? Então é um número sem sinal. Então, o intervalo é de A1 até C3, só que eu tenho que considerar todos como a parte positiva, vamos colocar assim, né? Sua característica quantitativa, matematicamente falando, a gente não fala que é o número positivo, é um número sem sinal, só que aí, via de regra, a gente considera o positivo, tá? Então, aqui, ó, de A1 até C3, aí o intervalo é esse aqui, são todas essas células do intervalo de A1 até o C3, beleza? Tá? Só que aí, então, eu vou ter que considerar os valores absolutos. Aí eu vou ter que pensar nessa célula aqui, ó. A 9, o módulo da célula 3, o módulo de 9 é quem?
9. E na célula C3, o módulo de 1 é 1, beleza? Então, esses valores aqui foram modificados pela função ABS. Aí, o que eu quero? Eu quero o primeiro maior valor do intervalo. Então, olha só, tem 6, 8, 8, 8, 7, 6, 9, 3 e 1. Qual é o maior? O primeiro maior, não é isso? É o 9, ok? Primeiro maior é o 9. O gabarito da questão na letra D. Tá? Só tinha essa pegadinha aí com a função ABS. Lembra, ABS retorna o valor absoluto, tá? Retorna todos os números sem sinal. Então, gabarito da questão na letra D, ok? Lembra que planilha é um assunto muito cobrado pela VUNESP. Tem que ficar afiado nas questões de planilha da VUNESP. Para você passar no seu concurso, vai ter que passar por isso. Vamos lá. Próxima questão, galera. Essa questão aqui é uma questão tranquila, questão de formatação de texto, tá? Então, olha o que ele fala, ó. No Microsoft Word 2016, em sua configuração original, o usuário abriu um documento novo para edição sem qualquer formatação. Esse usuário digitou a palavra escola. Então, primeiro ele digitou escola. Vamos botar aqui, ó. Ele digitou escola. Depois pressionou a barra de espaço, deu um espaço, digitou a palavra superior. Certo? Formatando-a em negrito. Então, a gente tem que observar o seguinte, ó. Eu vou ter essa palavra, ela vai estar em negrito. Ok, então a partir de agora o texto está em negrito. Em seguida, pressionou a barra de espaço, deu um espaço e digitou a palavra sargentos. Formatando-a em negrito e itálico. Na verdade, ela já entra em negrito, porque a partir da superior está tudo em negrito. Então, quando ele botou aqui sargentos, aí vai ter o negrito mais itálico. E finalmente pressionou a barra de espaço e digitou a palavra polícia, as palavras polícia militar. Ele botou polícia militar. Formatando-as em negrito, itálico e sublinhado. Então, ele incluiu mais uma formatação. Ele botou mais um efeito, né? Ele botou o sublinhado. Aqui eu vou ter negrito, itálico e sublinhado. Que é apertadinho aqui na minha cabeça, né? Sublinhado, ok? Tá? Então, beleza. Formatando em negrito, itálico e sublinhado. Depois, esse usuário pressionou a tecla Backspace para apagar todo o conteúdo. Então, o cursor, ele voltou para cá. Tá? Ao recomeçar a digitar qualquer palavra, sua formatação original estará. Olha só, galera. Quando eu apaguei tudo, o cursor voltou para aqui onde tem a palavra, a letra E, do escola. Tá? E aí, o que acontece então? Aqui não tem nenhuma formatação. Tá? Então, como é que vai ser? Se eu começar a digitar, como aqui não está nenhuma formatação, o texto será digitado sem nenhuma formatação. Tá? Detalhe, se o cursor, por acaso, ó, se eu tivesse, apaguei até a palavra sargentos, né? Então, por exemplo, chegou aqui no superior. Então, como é que está a formatação nesse momento? Tá em negrito. Aqui no sargento, se o cursor tivesse aqui, eu começasse a digitar, o texto começaria negrito e itálico. Apagou militar, ficou só polícia, seria negrito, itálico e sublinhado. Tá? Nunca é demais lembrar que aí no Word, né, ver que a questão fala de Word, tá? Se você usar negrito, você vai usar o quê? O Ctrl N. O sublinhado, o Ctrl S. O itálico, o Ctrl I, ok? 3 atalhos bem simples para a nossa prova. Só que aqui era só seguir a linha do tempo, né? Para a prova, se você fizer isso no Word, fica até fácil, né? Bom, eu joguei no Word, aí beleza, sem nenhuma formatação. Só que lembra, por que eu resolvo dessa forma que eu fiz agora com vocês? Porque eu preciso que vocês aprendam a resolver da forma com que cai em prova. Porque a prova é no papel, tu não vai abrir o Word para resolver. Então é importante, tá? Resolver no papel direto, beleza? Então, gabarito da questão, letra A. Vamos lá aqui agora, ó. Mais uma questão.
No Microsoft Windows 10, em sua configuração original, o usuário editou o seguinte conteúdo no aplicativo Paint, tá? Conforme a imagem a seguir. Então, ó, lembrando que o Paint ele é um acessório, né? E o Paint ele fica lá dentro de acessórios do menu iniciar. Tá? Ele é um editor de imagens, né? Editor de imagens, e a extensão do Paint, que também é outra coisa que sempre cai em prova quando se fala de extensão de arquivo, é a extensão PNG. Extensão PNG, tá? Então é uma imagem. O usuário gravou o conteúdo do arquivo 1.png, ele até deu a extensão e fechou o aplicativo Paint. Considerando os aplicativos existentes no Windows 10 e sua configuração original, assinale a alternativa que indica quais aplicativos esse arquivo poderá ser aberto novamente com sucesso para edição. Ou seja, ó, se ele é PNG, aí veja, ele está considerando apenas os programas padrões do Word, do Windows, né? Aqueles que já vêm instalados no Windows. Aí eu teria que pensar o quê? Pô, no bloco de notas, no WordPad, no Internet Explorer, navegador que está lá dentro de acessórios, no Edge, que também é um navegador, mas não fica dentro de acessórios, tá? Então, quais que eu vou usar para abrir uma imagem, tá? Qual que pode ser aberto? Ó, bloco de notas? Não, o bloco de notas é apenas para abrir documentos de texto, tá? Então, ó, Paint apenas? O Paint, sim. Paint será usado para abrir documentos de imagens, tá? Então, a gente poderia marcar aqui o gabarito da questão na letra B. O Paint e o bloco de notas? O bloco de notas, não. Bloco de notas, não. E o WordPad também, não. Tá? Aí é importante você guardar o seguinte, ó. No Paint, editor de imagens, a extensão padrão é o quê? É o PNG, a imagens, tá? O bloco de notas... O bloco de notas, a extensão padrão é texto puro, né? Texto sem formatação, e só texto, você não pode colocar imagens, tabelas, nada disso, cabeçalho, rodapé, texto puro, TXT, tá? E tem também o WordPad, que também é um editor de imagens, só que é um pouquinho mais rico, ele tem mais recursos do que o bloco de notas, tá? Porque aí a extensão padrão é o ponto RTF. Então guarda bem essa ideia das extensões de arquivo dos acessórios do Windows, né? A VUNESP ela tem essa característica de gostar de cobrar extensões de arquivo, tá? Então vê como ela coloca sistema operacional, a extensão de arquivo, ela sempre cobra essa ideia das extensões de arquivo, tá? Vamos lá, mais uma, tá? Olha só. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2016 em sua configuração original. Considerando que a célula A4 possui a mesma formatação das células A1 até C2. Assinale a alternativa com a resposta quando o usuário insere na célula A4 o conteúdo, tá? Então ele inclui uma fórmula maior, né? Isso. Aí lembra que maior eu vou ter o intervalo e a posição, tá? Então como é que a gente vai poder ler isso aqui? É o primeiro maior valor desse intervalo. Só que aí quando a gente olha para células, para a tabela que o examinador nos deu, a gente repara que ele deu tudo em data, tá? E aí, atenção, importante, ó, data é um tipo numérico, ok? Data é número, certo? Inclusive dá para fazer conta com data, tá? Então na hora de ordenar, aí o que acontece? Na hora de, eu quero saber qual é o maior, data mais antiga, mais nova, ok? Mais atual. E a data menor é a data mais antiga. Tá, então lembra disso, ó. Então, menor data é a antiga, porque o Excel, o Calc, os editores de planilha, eles usam um sistema de contagem. Por exemplo, ó, se você pegar assim, ó, botar 1 do 1 de 1900, isso aqui é a data 1 para o Excel, ok? Tá? Então, por exemplo, se você botar a data de hoje e formatar a célula como número ou como geral, né, não tiver formatada como data, você vai ver que ele vai mostrar um número, 63.000, alguma coisa. O que significa isso? É a contagem de dias desde 1º de janeiro de 1900. Então, a data mais antiga, a menor data, é a data antiga. E a maior data é a mais atual, mais próxima do dia de hoje, ou mais à frente, né? Isso, tá? Então, vamos lá, ó.
Então, quais são as datas que eu tenho, né? Que a gente já sabe que a função vai pegar o quê? O primeiro maior, tá? Ou seja, maior é a data mais atual, tá? Então, ó, atual contando se a gente for até a data de hoje, né? Por exemplo, quem é mais atual? Dia 1º de janeiro de 2022, a data maior, né? Ou dia 30/6/2024. A 2024, quanto mais para o futuro, né, maior é a data, beleza? Tá, então guarda essa ideiazinha, tá? Então, ó, eu quero a primeira maior. Qual é a maior data que aparece aqui, ó? 11/10/21, 7 de março de 21, 5 de março de 21, 1/7/21, 4/6/2021 e 1/12/2021. A maior de todas é essa aqui, ó, dia 1º de janeiro de 2021. Tá? Então, o gabarito da questão na letra D, tá? Atenção, galera, que a gente pode também fazer cálculo com data. Lembra que eu falei com vocês, né? Outra forma de cobrarem isso na prova é trabalhar com a ideia de data como tipo numérico, porque data é um número, ok? Inclusive, se você entrar nas questões de contagem, né, funções de contagem, Continuum, né, que é a VUNESP, adora funções de contagem, que retorna quantos valores do intervalo são preenchidas com números. Então, se tiver data, você vai ter que considerar, porque data é um tipo numérico. Por exemplo, olha só, se eu chegasse aqui, ó, em qualquer célula e colocasse assim, ó, igual a C2 mais 4. Aí você, ó, C2 é uma data, C2 é o quê? É 1/12/2021, tá? Mais 4 o quê? Né? Mais 4 dias. Aí lembra, ó, quando for cálculo com data, a gente vai sempre poder somar e subtrair sempre nos dias, tá? Então, qual seria o resultado que nós encontraríamos para essa fórmula aqui? Seria dia 5/12/2021, ok? Tá? Então, ó, mais 10 dias, menos 5 dias, tá? Só tomar cuidado que às vezes isso aparece na prova, o examinador faz aquela troca assim de mês, né? Dia 30/1 mais 5 dias. Você tem que lembrar se o mês tem 30, 31, né? Aquele macetinho, ó, janeiro, fevereiro, março. Então, fica ligado nessas questõezinhas que podem ter cálculo com data. E aí, pessoal, fala comigo, tudo bem até aqui? Estão entendendo? Né? Eu não me alongo muito na correção, porque eu quero que você aprenda, né? E aí, lembrando, ó, se você não é inscrito, né, se está curtindo a aula, se está achando legal a correção, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dá aquele like, faz assim, ó, me ajuda. Compartilha esse vídeo nos teus grupos de estudo, com a galera aí que faz curso com você, com os grupos que você participa, do pessoal que vai fazer o concurso, ok? E aí você me ajuda também a divulgar o meu trabalho, beleza? E se inscreve aqui no canal, que sempre tem aula nova para vocês poderem acompanhar. Vamos lá, última questão agora, ó. O usuário criou a seguinte planilha no Microsoft Excel 2016 em sua configuração original. A partir dela, criou um gráfico, conforme a imagem é a seguinte. Então, a gente tem o gráfico aqui. Esse gráfico contém, a gente tem que entender os componentes do gráfico, no caso aqui é um gráfico em pizza, tá chamado gráfico em pizza, tá? Então, vamos lá, olha só. Quando eu olho para esse gráfico, né, essa tabela, essa planilha gerou esse gráfico, tá? Então, ó, primeiro, eu tenho aqui em cima, isso aqui a gente chama o título do gráfico, ok? Tá? E aqui eu tenho a legenda do gráfico, beleza? Basicamente, por padrão, o gráfico sempre terá título e legenda. Só que esse gráfico aqui, ele além disso, para cada uma corzinha que ele mostrou, ele também mostrou o valor que representa essa cor, tá? Isso aqui são chamados rótulos. São chamados de rótulos. Beleza? Então, esse gráfico tem títulos, rótulos e legendas. Beleza? Tá? Então, aqui voltando, ó, ele tem títulos, rótulos, legenda e rótulos de dados. Gabarito da questão aqui na letra C. Tá? Sobre gráficos, né, antes da gente encerrar a aula, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, ó. Poxa, quais os tipos de gráfico, né, que a gente tem que considerar? Tá? A gente vai ter que considerar sempre, ó. O gráfico em pizza são os mais importantes, que é isso que a gente está vendo aqui, né? Qual é a ideia de um gráfico em pizza?
tá? É demonstrar a participação de um valor no todo, ou seja, eu quero saber quanto essa fatiazinha aqui ela representa dentro do todo, ok? Isso é um gráfico em pizza. Eu também tenho que considerar os gráficos em colunas e o gráfico em barra. Tá? Qual é a ideia do gráfico em colunas? É aqueles gráficos que aí eu tenho vários valores, ou em barra. Esses gráficos eles têm a mesma função, né? Só que a ideia deles é o quê? Comparar valores. Então a gente coloca aqui, ó, comparar valores, tá? E por último, a gente tem aquele gráfico que tem o eixo XY, né? Que é o gráfico em linha. Gráfico em linha, tá? Que aí você, por exemplo, o gráfico da eleição, né? Que você tem aqui, o candidato estava assim, desceu, depois subiu, subiu mais um pouquinho, desceu de novo, subiu, ok? Aí o outro candidato, ele estava lá em cima, caiu, continuou caindo, caiu mais um pouco, voltou a subir, caiu, agora subiu, tá? Esses gráficos são para mostrar séries temporais, né? São séries, a gente usa muito isso, né? Gráfico em linhas, chamado de série temporal, porque tem a ver com tempo, né? A evolução do valor num tempo, tá? Então, evolução de um valor ao decorrer de um tempo, ou de categorias ao decorrer de um tempo. Esse é o gráfico em linha, que a gente usa tanto nos editores de planilha, tanto no Excel quanto no Calc. Então, para pensar em gráfico em prova, além de conhecer títulos, rótulos, legendas, eu tenho que saber também quais são os principais tipos de gráfico. O gráfico em pizza, ele demonstra a participação de um elemento no todo. O gráfico em colunas, ele mostra gráfico em colunas ou gráfico em barra, né? Os dois têm a mesma função, comparar valores. E o gráfico em linha é o gráfico de séries temporais, para mostrar a evolução de um valor no decorrer do tempo, ok? Tá? Então, galera, com isso, tá? a gente para por aqui. Esse vídeo foi de correções de questões. Nós corrigimos só 5 questões da VUNESP, tá? Eu queria agradecer vocês aí pela audiência aqui no canal, por assistir esse vídeo. E aí, lembra, baixa aqui embaixo tem o material, né? Essa lista de questões, o link está disponível aqui embaixo, ok? Então, beijo, galera, tá? Não esqueçam, né? Mais uma vez, se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram também. Eu faço muita live para você saber quando que eu vou fazer live, são aulas ao vivo, aí você tem a oportunidade de tirar dúvida ao vivo comigo, tá? Lives gratuitas também. Você me segue lá no Instagram, tem um link aqui embaixo também, tá? E até a próxima aula, galera.